com preço e parcelas definidas em contrato, o Flamengo tem casos de Pedro e Gabigol, né, como exemplos para tentar baratear o custo de Andrés Pereira, sem pressa nenhuma, Rafa. O Flamengo entende que os 20 milhões de euros pré-estabelecidos representam uma segurança para o Manchester United, mas há margem para uma certa negociação e não há motivo para que esse tema entre em pauta com desespero por agora. Afinal de contas, o Andrés Pereira acabou de chegar no Flamengo, né? Mas chegou com essa cláusula de 20 milhões de euros. Inclusive, na matéria postada quando o atleta fechou com o Flamengo, o valor seria de 16,5 milhões de euros, 16.500, certo? E agora já é 20. Então, eu acredito que tenha também essa margem para uma possível negociação. Afinal de contas, as cláusulas elas servem apenas para dar essa proteção, assim como a gente falou no caso do Matheus França, com essa multa rescisória de 100 milhões de euros. Não significa muita coisa, é apenas uma garantia, uma cláusula para dar mais segurança ao caso, como muito bem falou meu parceiro Rafael. E aí, o Andrés Pereira, que já vem enchendo os olhos da nação rubro-negra, já vem enchendo os olhos de todo mundo aí, com belas atuações e com um belíssimo gol de falta, né? O Flamengo, por sua vez, está tranquilo em relação a isso e amparado para, quem sabe, ficar com o belga após o dia 30 de junho de 2022, quando acaba o contrato de empréstimo. Meu parceiro Rafael, a pergunta que não quer calar. Galera tá falando no chat aí, são 15, 16, 17. Então, é 20 na cláusula, tá? Mas existe aí essa né? Existe essa brechinha aí para que seja menos que isso. Mas a pergunta que eu faço para você, Rafael, é o seguinte: os casos de Pedro e Gabigol realmente são belos exemplos de que nem sempre o preço que pedem é o que será pago, né? Mas hoje, 20 milhões de euros, vamos trabalhar com esse número. Andrés Pereira, e aí? Compra ou não compra? É um valor totalmente assustador, né, cara? Enquanto você elaborava aí a pergunta, eu rapidinho aqui calculei na cotação de hoje 126 milhões de reais, né? O Caio Fernando até colocou 17 milhões, mas ele colocou 17 milhões de libras. Faz até sentido considerando que é o Manchester United, né? Que é um time inglês. Mas, no final das contas, deveria dar mais ou menos a mesma coisa, né? Cara, só do Flamengo cogitar, só da gente vislumbrar a possibilidade da gente adquirir esse jogador, né, os direitos federativos dele no futuro, mostra a capacidade de investimento do Flamengo e a capacidade de gerar receita do Flamengo, né, cara? 20 milhões de euros, cara, num contexto do real bem enfraquecido, perdeu muito poder de compra. Pô, só falar da gente comprar esse cara por 20 milhões de euros, eu acho que diz muito sobre o Flamengo, sabe? Diz muito sobre o que o Flamengo é capaz, o que o Flamengo almeja, quais são as ambições do Flamengo, como o Flamengo se enxerga dentro desse mundo do futebol, né? O Flamengo se enxerga para ser talvez o primeiro superclube fora da Europa. E isso passa por esse tipo de investimento, esse tipo de contratação, né? Agora, lógico, assusta você ouvir 20 milhões de euros, porque você acaba pensando, o que dá para fazer com esse dinheiro e tal, mas o Andréas, ele chegou com muita autoridade, cara. Ele chegou mostrando um bom futebol. Eu acho que ele ainda chegou dando umas derrapadas na marcação, até imaginava ele... Adaptação, sim, claro. Acho que ele conseguiu jogar bem como meia também, tem se adaptado como volante, fez um gol de falta, que era uma coisa que a torcida estava muito, muito carente, né, cara? É impressionante. Ele poderia ter chegado aqui e feito, sei lá, 10 gols nos primeiros jogos, né? Mas o gol de falta acaba tendo um peso absurdo, cara. Cerejinha do bolo. Eu acho que é um gol que, eu não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que é um gol que a gente vai lembrar daqui a 10 anos. Portanto, que ficou massificado esse negócio de Flamengo não faz um gol de falta. O último gol de falta foi com o Diego Ribas e ainda era uma bola que desviou na barreira. Eu ainda pensava assim, bem que podia sair logo um gol de falta, nem que fosse aquela bola meio marota que alguém da barreira abre, bate na canela de alguém, entra no canto.
e acabou sendo um golaço de falta, né? Acabou sendo um gol de Zico, um gol do nível dos grandes batedores de falta. Cara, agora eu vou falar assim, sobre a contratação. Eu acho que, considerando o poder econômico do Flamengo, eu acho que cada vez mais a gente tem que se acostumar com esse tipo de contratação audaciosa, com esse tipo de contratação grande, com esse tipo de investimento mesmo. Assim, um dia para a gente já foi assustador pagar, eu não lembro os valores exatos, mas o Pedro, não sei se o Pedro foram 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 14 milhões de euros e tal. Então, cada vez mais a gente vai ver o Flamengo fazendo esse tipo de contratação, porque o Flamengo precisa de jogadores desse nível. E jogadores desse nível vão custar caro. Você não vai ter um Andrés baratinho, você não vai ter um Arrascaeta baratinho. E para a gente trazer jogadores que não estejam envolvidos nessa compra de direitos, você normalmente tem um jogador um pouco mais para o final da carreira, um jogador um pouquinho mais velho, um jogador que está terminando um contrato. Lógico, se acontecer isso com um jogador mais jovem, é excelente, aí a gente resolve com luvas, resolve com salário para o jogador. Mas, eventualmente, a gente vai ter que fazer esse tipo de despesa, como foi contratar o Gabigol junto à Inter, como foi contratar o Arrasca junto ao Cruzeiro. Então, eu acho que o Andrés vem mostrando um futebol compatível com um grande investimento. Sim. Como você falou, 20 milhões é um direito que o Flamengo tem. É um empréstimo com direito de compra. O Flamengo pode exercer livremente esse direito ou não. Nada impede que o Flamengo faça uma proposta de 15 milhões de euros lá na frente. Não é uma obrigação de compra. Ou menos. Posso dar um exemplo rápido? Claro, por favor. Gabigol. O Gabigol, ele veio de empréstimo, só que sem valor pré-determinado. Beleza? Ou seja, não tinha essa parada de 20 ou X. Não tinha. Só que a Inter sempre mostrou que queria a pedido inicial na casa dos 30 milhões. O que assustava o Flamengo na época. 30 milhões de euros. E aí o Flamengo contou com a vontade do Gabigol, a insistência do Gabigol e dos seus representantes para falar para a Inter que ele queria o Flamengo, que ele queria ficar no Flamengo, ser contratado pelo Flamengo, e etc e tal. E aí o Flamengo conseguiu quebrar a pedida inicial, que era de 30 milhões de euros, e fechou por 16 milhões de euros. Metade, quase. Metade, sim. E existe esse contexto também, né, Arthur? Do seguinte, de repente a Inter estava esperando outras propostas da Europa, não teve as propostas que estava esperando, mas teve a proposta do Flamengo. E aí era a proposta que havia na mesa. Então, no futebol tem muitas dessas variáveis, né? Por exemplo, o contrato com direito de compra, o empréstimo com direito de compra, protege demais o clube de acontecer alguma coisa totalmente extraordinária. Por exemplo, tá? Eu não tô dizendo nem que eu acho que isso vai acontecer, não. Mas Andrés Pereira vai para a Copa do Mundo. Arrebenta. Joga de titular. Um cara que chega na última hora, chega um pouco... talvez não tão badalado, mais ou menos como aconteceu com o Kleberson na Copa de 2002. Ninguém esperava o Kleberson, era um jogador do Atlético Paranaense, foi lá, jogou bem a Copa, depois eu acho que ele já foi direto para o Manchester United, se eu não me engano. Ofuscou o Cristiano Ronaldo. Ofuscou a chegada do Cristiano Ronaldo. Cara, o futebol tem dessas coisas. Futebol tem dessas coisas. Histórias do futebol. Então, esse tipo de contrato protege muito o clube, até porque se o jogador não for bem, basta que o clube não exerça. Então, a gente tem que ver isso como um direito do clube. O Flamengo mesmo esperava vender o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel está com a gente aqui. O Braga não exerceu o direito de compra. Isso aí. O Pires da Mota, a gente estava rezando para os caras exercerem o direito de compra. Eu não sei nem o nome do clube que ele estava, mas eu sei que tinha um direito de compra. Pires da Mota está aqui com a gente. Então, o Flamengo tem pelo menos essa garantia. Por 20 milhões, o Andrés é do Flamengo. Isso é o certo. Agora, quem sabe, como você falou, Arthur, por 10, por 15. Aí é coisa de negociar. Aí o Braz botar a mochilinha de novo, cafezinho. Braz Spindle, vai fazer mochilão na Europa, vai bater papo com o dirigente do Manchester United.
Vai trocar o café pelo chá. Esse aí, o chá da 5, vai tomar o chá da 5 lá com os caras. Porque eu tava vendo, Arthur, o contrato do Andrés Pereira tem mais esse ano, né? Quando acabar o empréstimo, se eu não me engano, ele tem somente mais 1 ano de contrato. Nesse finalzinho, o clube já sabe. Assim, opa, ele pode sair agora, portanto, ou simplesmente o contrato pode terminar no ano que vem e ele sai de graça para onde ele quiser. Exatamente. Será que não vale a pena aceitar eventualmente? Eu não sei quanto o Flamengo vai oferecer, nem sei se vai oferecer alguma coisa, mas será que não vale a pena pegar esses 10 do Flamengo aqui, botar no bolso? 10 milhões de euros é muito dinheiro, é a vontade do jogador. Então, o cenário eu acho que é totalmente favorável ao Flamengo, sobretudo caso o André se identifique, goste de jogar aqui, parece que ele está gostando muito, e de repente até seja a vontade do jogador continuar aqui, saber que é um bom caminho para a seleção, não único, mas é um bom caminho. Eu acho que o Flamengo está numa situação boa aí, e eu não duvido que esse cara se torne jogador do Flamengo, não.